Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite. Comentário que foi divulgado por 200 emissoras na manhã desta terça-feira, dia 7 de outubro. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Eu acho que o ministro do Turismo, Celso Sabino, vem declamando aquelas estrofezinhas. Não sei se fico ou se vou. Não sei se vou ou se fico. Ficando, sei que não vou. Indo, sei que não fico. Ele entregou o pedido de demissão dia 26 de setembro. Agora ele não sabe se vai pedir para o Lula desconsiderar o pedido de demissão ou não. Amanhã o partido dele, União Brasil, se reúne para decidir se ele será expulso, se ficar no governo, ou o quê. Há uma carta, eu não sei quem tomou a iniciativa da carta, certamente não foi em causa própria, da bancada do União Brasil, de 59 senadores, parece que 59 deputados, a bancada na Câmara, 46 pedindo que ele não seja expulso, que ele permaneça como ministro do Turismo. Né? Essa carta dele, do dia 26, usa carta, não usa carta. Lembra daquela carta que o Bessias, né? Que a Dilma falou para o Lula, está levando a carta nomeando você ministro do Gabinete Civil para não ser preso. E aí ele disse, tchau, querida. Que acabou o título de um livro do ex-presidente da Câmara. Né? Mas essas coisas ficam ridículas, né? A pessoa se apega a um cargo de simples auxiliar do presidente da República, quando o cargo muito maior, muito mais nobre, é aquele no qual ele está representando 142.326 eleitores, que ele deixou na mão, traiu a procuração do voto ao aceitar um cargo no governo. Ele não foi escolhido por 142.326 paraenses para ser ministro. Ele foi escolhido para ser representante deles na Câmara Federal. Eu estou repetindo isso porque é uma questão de cultura política, senão nunca vai resolver os problemas desse país. A representação é um deles, que os representados são simplesmente traídos, deixa para trás. O próprio Eduardo Bolsonaro, quando queria ser embaixador em Washington, ia deixar para trás 1.806.000 eleitores de São Paulo. É uma maluquice isso. Não? Mas, enfim, vai ser decidido pelo União Brasil. Vocês viram, né? Está confirmado que o Sérgio Moro é réu, né, de um crime de calúnia, praticado em 2022, ou seja, ele não tinha sido eleito ainda senador. Mas, normalmente, o processo continua depois que ele voltar a ser pessoa comum, né? Mas está lá no Supremo, essas coisas esquisitas que não dá para entender. E ninguém perguntou para o Senado se ele pode ser réu ou não. Né? São coisas muito estranhas. Outra coisa estranha eu não sei o que houve com o ministro Gilmar Mendes, ele sempre é tão cuidadoso e se descuidou feio, lá em Portugal. Né? Aqui, ele falou em criar uma lei anti-Magnitsky. Eu não consigo entender. Vai valer lá nos Estados Unidos essa lei? Mas ele vai criar a lei, mas ele não é legislador. Ele é juiz, ele decide sobre a aplicação ou não da Constituição, se os assuntos, se leis são constitucionais ou não. Né? É isso que ele decide. Mas fazer lei, quem faz é o Congresso.
E não adianta fazer a lei anti-Magnitsky, que ela só vai vigorar aqui, e a lei Magnitsky vigora nos Estados Unidos. Simplesmente assim. A lei Magnitsky não vigora aqui, não, vigora nos Estados Unidos. Ou seja, interesses brasileiros lá nos Estados Unidos que tiverem ligação com quem foi sancionado, como o Alexandre de Moraes, por exemplo, interesses que ele tiver lá vão ser atingidos. Bancos que estiverem interesses lá e que mantiverem conta dele vão ser atingidos, mas lá nos Estados Unidos. Não vão mais operar por dólar, não vão poder fazer transferências. É isso. Mas não vigora aqui. Eu acho. Bom, e aí Portugal? Aí ele resolveu dar a lição para o governo português, dizendo que a legislação de imigração tem que ser mudada urgentemente, porque é caótica, é desorganizada. Né? Puxa, será que ele está pedindo um persona non grata por parte... O Chega já se pronunciou, é a segunda força na Assembleia da República. Eu não entendi o descuido dele, porque ele tem interesses em Portugal. Devia estar muito cansado na hora que fez essa manifestação lá mais um evento lá em Portugal. E, bom, só para encerrar, né, eu falei outro dia para vocês que a justiça argentina está atualizando as propinas da Odebrecht numa obra lá ferroviária, Belgrano, para o governo Kirchner. E os americanos também estão desenterrando as provas. Peru, onde o governo brasileiro mandou um avião para resgatar uma condenada por receber dinheiro da Odebrecht, a ex-primeira-dama, e agora Estados Unidos. Eu acho que fica vexatório para o Brasil, né, ter anulado tudo isso. Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e o comentário foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro. Lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Eu vi agora no Instagram uma postagem do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Antônio Tanger, dizendo que recebeu uma delegação brasileira com um relatório sobre os direitos humanos no Brasil, as liberdades, o avanço do Estado sobre a nação, e que está encaminhando isso para o Parlamento Europeu examinar. Quem são os responsáveis por isso? Interessante. A propósito, falando de Europa, né? Eu fiquei curioso porque eu soube que o Eduardo Talhaferro tá lá na região da Calábria, mas ele não pode percorrer a Calábria toda. Ele fez um compromisso com o governo italiano enquanto não decidir sobre o pedido de extradição dele, feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu prisão também, mas a justiça italiana não acatou. Ele teve, sim, né, ele deixou o passaporte, a identidade e um compromisso de não se ausentar da província onde ele mora. Eu fui ver a província qual é. Né? É a província de Catanzaro, que fica na Calábria. É na sola da bota. E aí eu descobri mais um lugarzinho da Itália que eu não conhecia. Né? Sensacional, Catanzaro. Tem um teatro maravilhoso, Teatro Politeama, 2 pontes maravilhosas, parece que saem de 2 montanhas, costa do Mediterrâneo, maravilha. Um lugar muito bonito, centro histórico, belíssimo. Acho que o Eduardo escolheu bem um lugar para ficar lá, refugiado político, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, gente, vocês lembram
eu queria falar do Rio Grande do Sul e essa força de não esperar por governo. Aconteceu com a ponte lá do Rio das Antas, que foi derrubada, e as pessoas reconstruíram. Lá na ponte do Forqueta, também entre Lajeado e Arroio do Meio, que as empresas participaram, doando material, aço, enfim, tudo que podiam para construir logo a ponte. E agora eu vejo que o pessoal que está preocupado com o futuro, ciência, tecnologia, inteligência artificial, não esperou, né? E a iniciativa privada, com doações dela, aportou 400 milhões para fazer o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. Vai fazer o quê? Filantropia, bolsas de estudo para jovens se formarem lá, morando internos, tem 20 hectares o terreno, a prefeitura de Gravataí dá a urbanização, faz tudo, infraestrutura, água, luz, etc., né? E eles já faziam isso em relação à PUC, com bolsas lá para a formação de gente nessa área, né? Qual é a exigência para receber a bolsa? Óbvio. É baixa renda. Não é cor da pele. É baixa renda. Justiça, né? Bom, você sabia que tinha uma deputada brasileira do Ceará, representante do povo do Ceará, deputada federal. Estava na flotilha da Greta, indo lá supostamente para levar auxílio humanitário para a faixa de Gaza, para favorecer o Hamas, né? Gente, só não tem paz lá por causa do Hamas, que obedece ao Irã. O Hamas e o Irã e o Hezbollah querem a extinção de Israel. Já fizeram acordos entre a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, e Israel, no tempo em que era o chefe do governo Menachem Begin. Os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se a Autoridade Palestina, então, sabe o que o Hamas fez? Passou um rolo compressor em cima da OLP da Autoridade Palestina e manda na faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. E aí aproveita o Hamas e entra e trucida 1.200 israelenses não combatentes, crianças no forno micro-ondas, bebês no forno micro-ondas, né? Estupros, levaram mais 200 e tantos reféns. Esse é o Hamas. Tem uma deputada aqui, Lisiane, como é o nome? Lisiane Lins, PT do Ceará. Estava lá no barco e está repetindo o que a Greta disse. Fomos sequestrados por Israel. Israel fez uma barreira naval, né, para evitar que o Hamas recebesse armas, munição, né, foguetes, né, que atira contra Israel de hospitais, de mesquitas, de cemitérios, né, onde estão os foguetes. Ajuda humanitária, sabe quem dá? Israel. Eletricidade, água, sempre. Israel teve que fazer manutenção, porque aquele ataque do Hamas estragou a maior parte das entradas de eletricidade, né, e emprego. Sabe que o pessoal da faixa de Gaza que está empregado em Israel ganha salário 6 vezes mais.